Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campanholo aqui de Santa Catarina para atualizar você do que está acontecendo na nossa Assembleia Legislativa. Todas as semanas, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para avaliar os projetos de lei que vão ser votados aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a comissão mais importante e é a primeira pela qual os projetos precisam passar. Nesta semana, nós participamos da votação de muitos projetos importantes, com destaque para um projeto do deputado Gessé Lopes, que prevê um exame toxicológico para estudantes. Provavelmente, se você acompanha o meu canal e as minhas ações do mandato, você viu que nós aprovamos recentemente um projeto que prevê a obrigatoriedade de exame toxicológico para professores contratados na rede pública de Santa Catarina, um projeto de minha autoria. Esse projeto do deputado Gessé Lopes é muito parecido, só que a diferença é que se aplica aos alunos e não aos professores. A deputada Paulinha, do PDT, que também é líder do governo Moisés, era relatora desse projeto e deu um parecer contrário. Nós pedimos vista e devolvemos um parecer divergente, um voto divergente. No nosso voto defendemos a admissibilidade e a tramitação normal deste projeto de lei na Assembleia Legislativa. Com a maioria dos votos, nós conseguimos aprovar o projeto do deputado Gessé Lopes, que agora segue para sua tramitação normal dentro da casa. Primeiramente, eu gostaria de tornar público a minha satisfação de ter esse projeto em mãos e parabenizar também o deputado Gessé Lopes por tê-lo apresentado. Resumidamente, dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Como não é surpresa para ninguém, evidentemente, a Secretaria de Educação, o governador Moisés, através de seus secretários, enfim, não acha o projeto uma boa ideia. Não era de se esperar nada divergente disso, né? Antes de entrar no meu voto, muito rapidamente, gostaria de mencionar algumas manchetes apenas do ano passado, falando sobre as drogas sintéticas, drogas sendo utilizadas nas universidades federais do Brasil inteiro, principalmente, mas também em universidades particulares, estaduais. Inclusive, o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, já se pronunciou a respeito disso, dizendo, abre aspas, as universidades federais têm plantações extensivas de maconha a ponto de precisar borrifar agrotóxico. Esse é um trecho de uma das falas que ele proferiu em relação a investigações que estavam sendo feitas sobre isso. O Senado divulgou também, recentemente, uma pesquisa sobre o consumo de drogas nas universidades, e é esta que eu trago aqui para os senhores. E veja bem, os universitários são a categoria, a classe de brasileiros que mais consomem drogas no país. O parecer da relatora deputada Paulinha é contra a admissibilidade e nós votamos divergente. Embora a análise inicial da relatora aponte para a inconstitucionalidade do projeto de lei em análise, faz-se necessário, com a devida vênia, analisá-lo sobre outra perspectiva. Cabe a esta comissão considerar também a compatibilidade ou admissibilidade jurídica e legislativa das questões relacionadas à saúde pública e à educação, além, claro, do interesse público, artigo 25, atrelado à causa, uma vez que se trata de investimento feito com erário, ou seja, com o valor arrecadado do pagamento dos impostos. Antes dos direitos resguardados às universidades, dentre elas a autonomia administrativa e liberdade de cátedra, há os direitos fundamentais, cuidadosamente descritos no preâmbulo do artigo 5º da Constituição. Inclusive, faço uma pausa na leitura do meu voto para lembrar que o nosso ministro de Educação, responsável pelo MEC, inclusive já se pronunciou sobre essa autonomia, e ele disse que a autonomia das universidades se refere à pesquisa e o ensino e não deve ser confundida com soberania para permitir o uso de drogas. Continuando. Para que o Estado resguarde o direito de um indivíduo, deve, antes de tudo, investir com responsabilidade o dinheiro obtido coercitivamente do cidadão, pois é com ele que se investirá nos serviços básicos, tais como saúde, educação, segurança, garantindo o que foi pautado na Carta Magna como direitos fundamentais. Em um país que já beneficia inúmeros indivíduos com baixo rendimento escolar e acadêmico, em detrimento do patrocínio do contribuinte, imperioso garantir que a vaga seja destinada àqueles que farão jus ao investimento público, aproveitando o máximo de suas
capacidade cognitiva sem a influência de substâncias consideradas ilícitas. O projeto em análise não interfere de modo algum no direito individual, dado que não proíbe nem pune, tampouco obriga o candidato a qualquer situação, como se argumentou no parecer da relatoria, o qual mencionou que ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Apenas pontua-se como condição de ingresso à universidade pública estadual a apresentação do resultado negativo do exame toxicológico. Logo, sujeitar-se-á somente aquele que pretende nela estudar, sendo-lhe livre a escolha de se manter limpo ou não, de estudar ou não nessa universidade. Caso opte por continuar usando substâncias ilícitas, não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, como argumentado no parecer supramencionado, pois tem a livre escolha de não concorrer à vaga. Eu compreendo que a vontade do legislador é combater o uso de drogas ilícitas, mas o método não auxilia o Estado. Eu discordo flagrantemente do método. Eu não acho que o exame toxicológico de candidatos para o ingresso nas universidades públicas é algo que, de fato, vai acabar com o uso de drogas na universidade. Nós temos que enfrentar essa guerra, esse nhenhenhen, porque não pode, porque não sei o quê. Quem quer estudar com dinheiro público tem que se sujeitar a regras. Não pode estudar com dinheiro público e ficar fumando maconha e pintando a parede do prédio público lá, escrevendo bobagem na parede do prédio público. Isso é um absurdo. Assim como alguns concursos públicos incluem no edital a apresentação de resultado negativo em exame toxicológico, considera-se necessário estender as mesmas regras àqueles que pretendem usufruir dos cursos superiores ofertados pelas universidades públicas estaduais e que, evidentemente, são pagos com o dinheiro do povo. Quer fazer, o policial já é obrigado a fazer para ingressar. O agente prisional é obrigado a fazer teste toxicológico para ingressar. O motorista, para dirigir, tem que fazer. Tem que apertar, ou nós vamos ficar fazendo de conta que não temos nada a ver. E é nada mais justo que quem queira estudar com o dinheiro do contribuinte tenha que se sujeitar às mesmas regras. E concordo outra coisa, essa lei vai ter que mudar. Tem que ser anualmente. Não adianta fazer na hora da matrícula e depois ficar usando maconha lá dentro. Mas quem estudar em colégio, em faculdade pública, anualmente vai ter que apresentar exame toxicológico. Isso porque trata-se de um considerável investimento destinado, sobretudo, à Universidade do Estado de Santa Catarina, montante o qual sempre sobra ao final de cada ano, mesmo com seus inúmeros projetos. Dessa forma, antes da interferência na administração de uma instituição autônoma, deve-se considerar a obrigatoriedade da Casa Legislativa em resguardar questões atreladas à saúde, à educação e à segurança pública, sem deixar mencionar a possibilidade de tal medida mudar a cena das universidades públicas catarinenses, dado o impacto e o processo de conscientização que se fará por meio dela, alavancando, dentre outras, a plenitude do capital humano. Partindo desse pressuposto, inegável que, a partir do momento que for requisitado para a matrícula nas universidades públicas estaduais a apresentação do exame como resultado negativo, haverá impacto não só na escolha do candidato, como nos índices relacionados à saúde, à segurança e ao patrimônio público. Ante o exposto, com base nos artigos 25, 72, 144, 209 e 210 do Regimento Interno deste Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 235.7/2019.